Olá pessoal, eu sou o Lucas. Aqui eu te ensino como que você investe para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E hoje, para te ajudar nessa jornada, eu quero falar especificamente sobre fundos imobiliários, sobre a segurança de se investir nesses fundos e por que que sim, eles precisam estar na sua carteira de investimentos. Bom, fundos imobiliários, para começar, são investimentos muito parecidos com aqueles investimentos que as pessoas fazem em imóveis. Mas eles têm uma vantagem gigantesca. Porque fundo imobiliário, como o próprio nome já diz, né, fundo, nada mais ele faz do que juntar vários pequenos investidores, consolidar o investimento dessa galera toda e conseguir pegar esse dinheiro para comprar imóveis, comprar vários prédios, seja ele qual for o principal estratégia do fundo. Então, imagina você aí conseguindo, com uma pequena parte do seu dinheiro, juntar com uma galera e conseguir comprar os melhores imóveis disponíveis no mercado. E conseguir alugar isso para os melhores inquilinos disponíveis. Então, é um dispositivo muito interessante. E além disso, o fundo imobiliário ele é uma excelente possibilidade, uma excelente forma de gerar renda passiva para você todos os meses. Isso porque, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir mais do que 95% do lucro no semestre. Então, imagina que a cada R$ 100 que o fundo imobiliário lucra, R$ 95 ele é obrigado a pagar para todos os cotistas e investidores em forma de proventos, em forma de rendimentos. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma boa previsibilidade desses dividendos, desses rendimentos, e consegue, de fato, ter uma renda recorrente passiva, o que de verdade eu sou muito fã e eu imagino que você também aí deve ter bastante interesse e gostar pra caramba. Então eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa segurança de se investir nos fundos imobiliários e as principais vantagens que você precisa ter de conhecimento para conseguir entrar de vez nesse mercado tão atrativo e que não para de crescer. Primeiro ponto que a gente não podia deixar de falar aqui é sobre a vantagem dos fundos imobiliários perante os imóveis. Porque, de novo, né, fundos imobiliários atuam no segmento de construção, no segmento imobiliário. Então, essa comparação entre fundos imobiliários e imóveis ela é uma comparação muito justa e uma comparação muito boa para a gente fazer. O primeiro ponto, logo de partida, que para mim é uma grande vantagem, é que os fundos imobiliários, né, diferente dos aluguéis, quando você tem um imóvel, os fundos imobiliários, quando eles pagam dividendos, esses dividendos são isentos de imposto de renda. Então, quando você tem um imóvel físico, se você aluga aquele imóvel para um inquilino, aquele inquilino, conforme ele vai pagando a prestação do aluguel todos os meses, dependendo do valor do aluguel, você vai precisar dividir esse aluguel não só com a corretora imobiliária, né, mas também com o leão, também com a Receita Federal. Você vai ter que pagar uma parte daquele seu aluguel recebido em forma de imposto. E quanto maior o valor desse aluguel, mais imposto você paga. Então, de verdade, o leão aqui, ele é feroz e ele morde um pedação da sua grana, um pedação do seu lucro. Já nos fundos imobiliários, isso não acontece, porque por lei, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto. Então, quando o fundo imobiliário paga o dividendo, ele cai líquido na sua conta, você não precisa declarar e pagar mais nada relacionado a esses dividendos que foram depositados na sua conta. Isso é uma excelente vantagem. Mais para frente a gente vai falar sobre a possibilidade de tributar ou não esses dividendos, eu vou te dar a minha opinião, mas por enquanto, segura essa informação que os dividendos são isentos dos fundos imobiliários e deve seguir assim por mais algum tempo, tá bom? Eu fiz aqui também, né, separei para a gente conversar uma simulação sobre quanto que você receberia de dividendos a partir do momento que você compra, né, determinado valor em cotas de fundos imobiliários e quanto que você receberia de aluguel investindo esse mesmo valor caso você comprasse um apartamento e alugasse aquele apartamento. Para a gente conseguir ver na prática essa diferença que o imposto de renda também faz e influencia na carteira. Cara, vou te dizer que a diferença é brutal, beleza? Só para você ter uma ideia, tá? Vamos pegar aqui no exemplo, se a gente tivesse R$ 300.000 nesse momento para investir. E a gente vai separar entre dois investidores. Aquele investidor que pegou os R$ 300.000 e comprou um imóvel de valor R$ 300.000 para alugar, e o outro investidor que decidiu pegar esses R$ 300.000 e investir em fundos imobiliários. Aquele primeiro investidor que comprou o imóvel físico, de fato, né, foi lá e comprou aquele imóvel que você entra na sala, tal, você consegue de fato ver e entrar naquele seu imóvel. Aquele investidor que pagou os R$ 300.000, se a gente considerasse, né, o aluguel médio da cidade de São Paulo em 12 meses, aquele investidor
caso ele conseguisse manter alugado por todo esse período para os inquilinos, ele teria recebido um dividend yield de 4,68%. Então, em outras palavras, ele receberia, né, em termos de valor financeiro, R$ 14.000 por ano de rendimento de aluguel. Se a gente pega esses 14.000 e divide pelos 300.000, né, 14.000 que a gente recebe de aluguel em um ano e divide por R$ 300.000, que é o valor do imóvel, a gente chega nesses 4,68%, que seria mais ou menos ali a taxa de retorno dos aluguéis, dos seus rendimentos a partir deste imóvel. Cara, cá entre nós aqui, é um retorno muito baixo, né? Pô, 4,68%, 4,7% ao ano é uma taxa baixa. Ainda que você possa comparar, né, com outros tipos de investimento, e é de verdade, a maioria deles você vai perder. Claro, você pode ganhar com a valorização do imóvel ao longo do tempo, sim. Mas aqui a gente está comparando só o dividendo, que é o que você recebe, cai na conta, a partir deste aluguel do imóvel ou do dividendo das cotas do fundo imobiliário. Beleza? Então guarda esse número. R$ 300.000, um imóvel custando R$ 300.000, renderia 14.000 por ano em aluguel. Tá bom? Agora, aquele outro investidor que pegou esse mesmo valor de R$ 300.000 e comprou cotas de fundos imobiliários, ele teria recebido em dividendos nos 12 meses, né, em um ano, aproximadamente 7,2%. Pô, 7,2% é quase o dobro do que aquele cara, daquele primeiro investidor que comprou de fato o imóvel e alugou para o inquilino ele próprio. E se a gente olha então em termos de valor absoluto, esse 7,2%, né, num imóvel, num investimento de R$ 300.000 teria rendido quase R$ 22.000 no ano de dividendos. Cara, isso dá praticamente R$ 8.000 a mais do que o investidor que de fato comprou um imóvel. Sendo que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas o risco de investir em fundo imobiliário acaba sendo bem menor do que investir você em um único imóvel. Então, a diferença financeira ela é brutal. Os dividendos são muito mais atrativos, os dividendos pagos, né, são muito mais atrativos dos fundos imobiliários quando a gente compara com o potencial de recebimento de aluguel quando você investe e compra de fato um imóvel físico em seu nome, tá bom? E tem um outro ponto muito importante, que ao longo do tempo você vai receber muito mais dinheiro dos fundos imobiliários do que em imóveis. E não só por essa questão de comparação que eu acabei de fazer para você entre os dividendos pagos das cotas dos fundos imobiliários e o aluguel recebido, mas também porque você consegue colocar o dinheiro a trabalhar a seu favor nos fundos imobiliários muito mais rápido do que em imóvel. Poxa, Lucas, não entendi direito. Como assim? Por que no fundo imobiliário eu coloco mais rápido? Olha, pensa comigo aqui, tá? Fundo imobiliário, ele é muito mais acessível do que um imóvel. Para você poder comprar um imóvel, depende da região que você mora, depende da cidade que você mora, mas cá entre nós, né? Comprar um apartamento aqui não deve custar menos do que 200, R$ 300.000. E dependendo da região que você mora, nem com esse valor você vai conseguir comprar um apartamento. Então, você precisa sim de muito dinheiro para conseguir comprar um imóvel. Né? Isso eu estou considerando ainda que se você tiver o dinheiro à vista. Caso contrário, você vai ter que entrar no financiamento e ainda vai pagar juros para o banco e o seu retorno fica ainda menor. Então, olha só o tamanho, o montante de dinheiro que você precisa ter para investir em um imóvel. Já nos fundos imobiliários, eles são muito mais acessíveis. Um fundo imobiliário, você com um pouco mais de R$ 100 já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Você não precisa juntar R$ 300.000 para conseguir investir. Alguns fundos imobiliários, inclusive, negociam a cotas de R$ 10, que é extremamente acessível. Então, olha, pensa assim: você comprou um imóvel de 300 mil, beleza? Este imóvel te pagou, né? Vamos dizer assim, vai R$ 1.000 de aluguel no primeiro mês. Esses R$ 1.000 que você recebeu, você consegue comprar outro imóvel? Não, definitivamente não. Você precisa juntar mais 300 mil para conseguir comprar um novo imóvel, sendo que você acabou de receber só R$ 1.000. É inviável você comprar. Você vai precisar juntar muitos meses, muitos anos. Você vai precisar passar juntando esse aluguel para conseguir comprar um novo imóvel e conseguir alugar esse novo imóvel e fazer ele gerar renda para você. Então, não é nem um pouco acessível. Já no fundo imobiliário, a partir do momento que você pega e recebe os primeiros dividendos, se a soma desses dividendos que você recebeu já for maior do que R$ 100, você automaticamente já consegue comprar uma nova cota de um fundo imobiliário. E essa nova cota, no mês seguinte, já vai te pagar rendimento, já vai te pagar um pouquinho mais de dividendo. Logo, conforme você vai recebendo esses rendimentos, é muito mais fácil você reinvestir e conseguir receber mais dividendos de forma antecipada, de forma mais rápida.
Por isso que eu te digo que quando você investe em um fundo imobiliário diferente de imóvel, além de ser mais acessível, você vai gerar muito mais riqueza e mais rápido ao longo do tempo. Porque conforme os rendimentos dos fundos imobiliários vão sendo pagos e vai caindo na sua conta, você consegue reinvestir eles muito mais rápido e colocar aquela grana para já começar a fazer dinheiro e começar a te gerar mais dividendos ao longo do tempo. Beleza? Então é extremamente acessível e é muito mais rápido para você colocar essa grana para trabalhar a seu favor. Diferente do que um imóvel, né? Que você teria que juntar uma grana gigantesca. Um outro ponto muito importante e que torna o fundo imobiliário extremamente seguro é a questão da diversificação. Putz, como assim diversificação? Ó, pensa o seguinte: se você tivesse comprado um apartamento, a partir do momento que aquele apartamento ficar vago, então, por qualquer que seja o motivo, você não conseguiu alugar para um inquilino, a sua renda foi para zero. Você parou de receber aluguel. Você não vai parar de receber o condomínio para pagar no final do mês, você vai continuar tendo que pagar aí o IPTU de imposto e eventualmente algum tipo de manutenção. Então você vai continuar tendo vários custos para você conseguir manter aquele seu imóvel, mas o imóvel vai estar te gerando zero renda. Isso porque um único inquilino, que é o inquilino que morava naquele seu apartamento que você estava alugado, ele resolveu sair do apartamento. Quando você investe num fundo imobiliário, o fundo imobiliário, pelo menos a grande maioria deles, ele acaba tendo mais de um imóvel. E mesmo dentro do imóvel, ele acaba tendo mais de um inquilino. Isso quer dizer que se um determinado inquilino, por qualquer que seja o motivo, decida sair daquele apartamento, daquele escritório, qualquer que seja que ele aluga, você ainda possivelmente terá outros inquilinos que continuarão usando daquele seu prédio e continuarão pagando os seus aluguéis. E, por consequência, os seus rendimentos vão continuar caindo todos os meses. Claro, se você perde um inquilino, possivelmente seus dividendos, né, os seus rendimentos no mês também vão cair um pouquinho. Mas, poxa, vai cair muito menos do que aquela pessoa que investe num imóvel físico, né, e tem um único inquilino naquele imóvel. Se você é dono de um apartamento e tem um único inquilino e aquele inquilino saiu, sua renda virou zero reais. Então, a diversificação do fundo imobiliário, ela é muito presente e ela faz com que a gente, como investidor, tenha muito mais segurança para investir, porque a gente consegue ter diferentes inquilinos pagando aluguéis em diferentes momentos, fazendo com que aqueles rendimentos não fiquem se alterando tanto, não fiquem em risco caso um determinado inquilino resolva sair. Beleza? Então, a diversificação dos fundos imobiliários é muito importante. Agora, presta atenção, claro, porque existem alguns fundos imobiliários que possuem um único imóvel. E existem ainda alguns fundos imobiliários que possuem não só um único imóvel, mas possuem um único inquilino. Nesse caso, então, o risco é o mesmo de você ter um imóvel. Você tem um único prédio e um único inquilino lá dentro. Se aquele inquilino resolve sair do prédio, seu prédio inteiro fica vago e os seus rendimentos vão zerar. Existe um fundo imobiliário conhecido, né, que fica lá na região do Rio de Janeiro, e ele de fato é o fundo imobiliário, ele é formado por um único prédio. E esse único prédio ele era alugado para a Petrobras. A Petrobras resolveu quebrar o contrato e sair de forma antecipada, deixando o prédio extremamente vago. E é uma região em que de verdade não tem assim tantas grandes empresas. Então é um prédio que de uma hora para outra passou a ficar vago e aí essa vacância fez com que os rendimentos do fundo imobiliário fosse para praticamente zero, porque não tem mais ninguém alugando e ninguém mais pagando renda. Então, mesmo nos fundos imobiliários, isso é possível de acontecer, mas não é comum. A grande maioria dos fundos imobiliários, eles acabam tendo diferentes imóveis e mais de um inquilino. Por isso que eu coloco aqui como um ponto muito forte, um ponto de muita segurança no fundo imobiliário, essa questão da diversificação. Diversificação de imóveis e diversificação de inquilinos. Beleza? Show de bola. Agora, as vantagens e a segurança do fundo imobiliário não para por aqui. O próximo que eu separei não podia ser diferente, tinha que ser a liquidez. Para você que não está tão familiarizado assim com o termo liquidez, liquidez na verdade é o nome chique que o mercado financeiro dá para querer dizer que é a velocidade que você consegue transformar um determinado investimento seu em dinheiro, é a velocidade que aquele seu investimento vira grana pingando na sua conta, tá bom? Então, o fundo imobiliário, ele tem muito mais liquidez do que um imóvel, né, propriamente dito. Pô, se você quiser vender um imóvel, cara, primeiro você vai ter que ir em uma corretora ou em várias corretoras.
você vai ter que chamar o corretor de imóveis, ele vai lá no seu apartamento, vai tirar algumas fotos, vai fazer um anúncio na internet, vai colocar no catálogo físico, se é que ele ainda existe, né, esse catálogo lá na imobiliária, e vai ficar anunciado lá no site. Você vai ter que esperar que alguém interessado em comprar um imóvel das características do seu, na região que o seu imóvel está, resolva primeiro fazer uma visita no seu imóvel, para depois ele analisar e comparar com eventualmente outros imóveis que estejam sendo vendidos naquele mesmo prédio, para saber qual que é o preço. Cara, resumindo, né, você sabe que demora, não sei se você já teve, né, já passou por esse processo de ter que vender um imóvel, uma casa, um apartamento, qualquer que seja, mas se você já passou, você sabe muito bem do que eu estou falando. É um processo que é lento e demora algumas semanas, se você tiver muita sorte, meses, o que normalmente acontece, em alguns momentos, se você tiver azar, demora até anos para você conseguir de fato transformar aquele imóvel em dinheiro. Então, não dá para contar com isso, né? Agora, os fundos imobiliários, diferente dos imóveis, eles são extremamente líquidos. Os fundos imobiliários, eles são negociados na bolsa de valores. Então, você consegue entrar, né, na própria bolsa de valores, no seu home broker, na sua corretora, você consegue colocar o código do fundo imobiliário e mandar uma ordem de venda da quantidade de cotas que você quiser. Se naquele momento, por aquele preço que você quer vender, tiver alguém disposto a pagar, o negócio vai ser feito instantaneamente. Em até 2 dias úteis, o dinheiro cai na sua conta. Então, a liquidez de fundo imobiliário é bizarramente maior do que a liquidez de um imóvel. Por isso que não dá para a gente comparar e nem colocar na mesma categoria, né? O fundo imobiliário ele é extremamente mais interessante e seguro do ponto de vista de liquidez. Cara, só a burocracia de ter que vender o imóvel já é um saco, né? Cartório, banco, e se dependendo do cliente que estiver comprando, né, dependendo da pessoa que estiver comprando o seu imóvel, talvez ele tenha que financiar, e aí você tem que esperar um tempo para o financiamento ser liberado. É um saco ter um imóvel físico. Então, fundo imobiliário definitivamente ganha de lavada no quesito liquidez de imóveis, tá bom? E uma outra vantagem que para mim também é impagável é a questão de você ter um gestor especializado. Você tem um especialista para cuidar dos seus ativos. Pô, se você tem um imóvel, você que tem que cuidar do seu imóvel. Quando troca um inquilino, eventualmente você vai ter que dar uma olhada se está bem cuidado, se não está, vai ter que pintar alguma coisa que eventualmente está zoada. Se quebrou alguma coisa, você vai ter que se preocupar com a manutenção, chamar uma empresa ou uma pessoa especializada para fazer os reparos, comprar peça, um saco, né? Até trocar a lâmpada você vai ter que fazer. No fundo imobiliário, você não precisa se preocupar com absolutamente nada disso. Você tem uma administradora do fundo imobiliário, né, que ele faz a administração de todos os imóveis, todos os ativos que estão contidos dentro daquele fundo. E essa administradora ela é responsável por fazer basicamente tudo, desde cuidar de fato da estrutura física do prédio, então garantir que o prédio esteja em boas condições e funcionando, eventualmente fazer reparos ou reformas que sejam necessárias, até de fato conseguir buscar por novos inquilinos. Se eventualmente um cliente, um inquilino, né, daquele prédio avisa que vai sair, você precisa buscar um novo inquilino. Esse gestor, esse administrador, ele é o cara responsável por fazer isso, por negociar. Existe um escritório de advocacia pronto para conseguir suportar essa administração. Você, como cotista do fundo imobiliário, você não tem preocupação alguma. O máximo que você vai precisar fazer é de tempos em tempos participar das assembleias do fundo imobiliário, se você quiser. Sugiro que faça, né, para você conseguir, obviamente, entender o que está acontecendo no fundo, mas você só precisa ir na assembleia e, de fato, entender ali, pegar a atualização do que está rolando com os seus imóveis e, eventualmente, colocar os pontos que você queira colocar. É isso, você não precisa ficar preocupado com reforma, trocar a lâmpada, trocar a resistência do chuveiro, ficar preocupado com papelada, nada disso. Então, a vantagem de você ter um gestor especializado, cara, é impagável. Beleza? Show, né? Até aqui acho que eu já consegui falar bastante coisa, mas tem mais. Não acaba por aqui quando a gente fala sobre segurança e vantagens de investir em fundos imobiliários. Pensa o seguinte, ó, quando você tem um imóvel, para quem que você vai alugar esse imóvel? Provavelmente você vai alugar para uma pessoa física. Você pode dar a sorte de pegar um baita inquilino bacana, que vai cuidar do seu imóvel como se fosse dele, né? Que vai realmente cuidar e deixar, às vezes, até o seu imóvel melhor do que ele era, colocar várias benfeitorias lá dentro. Ou você pode dar um baita azar e pegar um inquilino que vai destruir o seu apartamento. Que tem filho pequeno que vai até pintar na parede lá e desenhar arvorezinha com o sol, aquele negócio todo, e depois vai largar tudo para você ter que resolver. Você não sabe, de fato, quem vai ser o inquilino. O fundo imobiliário, como você, por de partida, já acaba investindo em
imóveis de excelente qualidade, você acaba acessando clientes, inquilinos de excelente qualidade. Pensa o seguinte, quando você tem um prédio, né, corporativo na região da Faria Lima, por exemplo, que é uma região superaquecida da cidade de São Paulo, quem que vai alugar esse seu imóvel lá na região da Faria Lima? Provavelmente as maiores e melhores empresas do Brasil. Cara, imagina você então ter como inquilino a Coca-Cola, por exemplo, ou ter como inquilino um Banco Itaú, ou um Banco Santander, sei lá. Pensa aí, começa a listar as maiores empresas, empresas mais famosas e mais robustas empresas do Brasil. Imagina que essas empresas podem ser suas inquilinas, podem lá estar usufruindo de um imóvel que é seu, que você é investidor daquele imóvel, que você é dono daquela laje, daquele galpão logístico, daquela empresa, do que quer que seja, que é o seu investimento no segmento do fundo imobiliário que você está fazendo. Então, você consegue acessar clientes de uma qualidade que você, pessoa física, alugando o seu imóvel, você não vai conseguir nunca. Mesmo que você tenha um imóvel comercial. Ainda assim, a chance de você conseguir alugar para um inquilino desse calibre, né, para um inquilino dessa qualidade, é muito baixa. Então, é incomparável a qualidade do inquilino que você vai conseguir acessar. E a qualidade do inquilino também amarra diretamente para a qualidade do imóvel. Puxa, imagina você chegar nessa mesma região que eu falei para vocês agora há pouco, na região da Faria Lima, que é uma região mega aquecida aqui da cidade de São Paulo, que tem os melhores clientes. Esses melhores clientes, eles normalmente alugam os melhores empreendimentos, os prédios mais modernos, mais tecnológicos, mais bem construídos, mais bem localizados, né? Imagina quanto de dinheiro você teria que juntar sozinho para conseguir comprar um imóvel desse, um andar. Eu não estou falando um prédio inteiro, estou falando um único andar. Cara, é muito dinheiro. Através dos fundos imobiliários, como você está se juntando com uma porrada de outros pequenos investidores, você está fazendo com que aquele pedacinho de dinheiro seu se junte com um pedacinho de vários outros. O meu, o do nosso vizinho aqui, o do Eusébio, que está aqui na live com a gente, e assim por diante, e consegue comprar o prédio inteiro na região mais premium da cidade, o prédio mais tecnológico e mais moderno que tem. Cara, a qualidade desses ativos vai fazer o quê? Vai gerar valor para você. Você vai ter um imóvel de tanta qualidade, tão procurado, que ao longo do tempo ele vai se valorizar. Obviamente que ele precisa ser bem cuidado, mas ele tende sim a se valorizar muito mais fácil do que você comprando um imóvel físico, né? Você como pessoa física, um único imóvel para poder alugar. Então a qualidade do inquilino combinado com a qualidade do imóvel dá uma segurança e uma robustez para esse tipo de investimento muito grande. Agora, claro que nem tudo é perfeito, né? Eu consegui listar aqui um monte de vantagens que torna o investimento em fundos imobiliários extremamente seguros, mas tem alguns pontinhos de atenção também que você precisa saber e ter consciência para você analisar e acompanhar de perto. Como eu te falei, uma das grandes vantagens é você ter um gestor, um administrador responsável por cuidar de absolutamente tudo por você. Agora, você precisa que esse administrador esteja fazendo bem o trabalho dele, né? Porque se ele não tiver, aí de verdade não adianta nada você ter alguém responsável por isso. Se esse cara responsável é um cara que não cuida, é uma empresa que não olha e não cuida do seu patrimônio do jeito que deveria, o seu patrimônio vai começar a definhar da mesma forma. Então, você precisa sim ter, né, como gestora do fundo imobiliário que você investe, uma gestão séria, uma gestão que esteja de fato cuidando bem do seu patrimônio e do seu dinheiro. Afinal de contas, é isso que a gente faz quando a gente está investindo em uma cota de um fundo imobiliário. Então, fique atento à gestão. Analise o histórico da gestão. Procure outros fundos imobiliários geridos por aquele administrador e procure o histórico desse fundo. Veja se realmente as decisões ao longo do tempo foram muito mais positivas do que negativas. Isso tudo vai te ajudar a entender um pouquinho mais quem é o gestor, quem é aquele cara que vai cuidar do seu imóvel, quem é aquele cara que está cuidando do seu patrimônio. Outro ponto que você precisa ter consciência é que o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade muito maior do que imóvel. O que é volatilidade? É o sobe e desce. Quando você tem um imóvel físico, você não tem uma plaquinha na porta do seu imóvel com o preço, né, mudando segundo a segundo. Você olha e fala, pô, agora meu imóvel está valendo 300 mil reais. Ah, não, agora nesse segundo ele está valendo 298 mil. Ah, agora está valendo 326 mil. Isso não acontece, né? Você não consegue saber disso. Um imóvel seu físico, pô, você precisa de uma imobiliária, você vai ter que chamar eventualmente um corretor, ou até mais de um corretor para fazer uma análise, você vai comparar com outras pessoas que eventualmente estejam vendendo. Então, não é uma coisa tão simples assim e varia muito menos. A cota do fundo imobiliário ela é negociada na bolsa de valores. A gente falou que uma grande vantagem é você ter liquidez.
você poder entrar na hora que você quiser, né, desde que seja um horário comercial, claro, e poder colocar lá o preço de venda das suas cotas. Se alguém estiver disposto a comprar, a negociação é feita, em 2 dias o dinheiro cai na sua conta. Por outro lado, isso está acontecendo o tempo inteiro. Quer dizer que em todos os segundos o preço da cota está subindo e descendo, subindo e descendo. Então, sim, existe uma volatilidade maior. Por isso que você precisa entender disso para você não se desesperar, né? Você não olhar e falar, meu Deus, caiu R$ 5 o valor da cota, agora perdi, né, meu patrimônio se desvalorizou em tantos reais. Calma, isso acontece. O seu imóvel físico, ele também varia. Dependendo de como o mercado tá, isso também vai acabar mudando. Só que o fato de não ter uma plaquinha na sua porta com o valor mudando de segundo em segundo faz com que você durma mais tranquilo, porque você não está vendo, mas não significa que não esteja acontecendo, tá bom? E um outro ponto bastante importante relacionado a fundos imobiliários, que eu não posso deixar de falar com vocês, é em relação ao risco regulatório. Risco regulatório acontece de verdade em todos os segmentos, mas nos fundos imobiliários você também vai encontrar. Quando eu digo risco regulatório, eu estou querendo dizer basicamente das leis. Cara, as leis ao longo do tempo elas vão sendo alteradas, elas vão mudando. Então, você não adianta comprar um fundo imobiliário ou qualquer investimento que você faça hoje e achar que ele vai permanecer dessa mesma forma por décadas. As leis podem mudar. E a lei pode mudar para melhor ou para pior para o investidor, para você. Então, você precisa sim entender que esse risco ele existe em todos os investimentos, mas ele é importante saber que no fundo imobiliário ele também acontece. Um exemplo sobre risco regulatório aqui, que eu quero falar especificamente, é sobre taxação de dividendos. Aqui no Brasil, os dividendos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, né, que nos fundos imobiliários são chamados de rendimentos, eles são isentos de imposto. Isso já é dessa forma há muitos anos. Agora, será que vai permanecer assim daqui para frente? A gente não consegue afirmar. Em dado momento, pode ser que o Congresso resolva fazer alguma reforma fiscal e resolva mudar a regra do jogo e tributar dividendos. Isso pode acontecer. Ah, Lucas, isso vai acontecer quando? Não sei, não sei te dar essa resposta. O que eu consigo te dizer é que, com tudo que eu conheço, tenho de conhecimento, estudo sobre esse mercado, eu acho pouco provável que, de fato, consigam tributar os dividendos de fundos imobiliários. Olha só, não estou dizendo sobre tributar ações, dividendos provenientes de empresas. Eu estou falando sobre fundos imobiliários. Tributar dividendos de fundos imobiliários eu acho menos provável. Porque pensa comigo, fundos imobiliários, como a gente está conversando aqui, ele investe em imóveis, certo? Imóveis, na verdade, vem da construção civil. A construção civil, em todos os países, e aqui no Brasil não é diferente, é uma excelente empregadora. É um segmento que dá muito emprego para muita gente. E é um emprego que exige pouca escolaridade, pouco estudo. Isso quer dizer que a gente consegue empregar uma parte da população bastante importante aqui do Brasil que precisa de renda e que consegue encontrar na construção civil uma oportunidade de começar a aprender, se desenvolver, crescer e sustentar a família. Então, se você tributar os dividendos dos fundos imobiliários, automaticamente você vai tornar esses investimentos, esse segmento um pouco menos atrativo para uma parte dos investidores. Se esses investimentos ficam menos atrativos, quer dizer que as pessoas vão colocar menos dinheiro. Se elas vão colocar menos dinheiro, quer dizer que o próprio setor da construção civil vai ter menos financiamento. Então, por esse motivo que eu acho de verdade um tanto quanto difícil passar, né, pelo menos num curto espaço de tempo, aqui num futuro próximo, essa questão de tributação de dividendos provenientes dos fundos imobiliários, tá bom? Mas não é porque eu acho pouco provável que não pode acontecer. Esse risco está colocado na mesa e é importante que você conheça, tá bom? E o último ponto que eu quero falar com você hoje aqui é sobre você ter controle sobre a propriedade. Olha, por mais que o prédio seja seu, porque você é cotista do fundo imobiliário, você não é o único cotista. Então, se um belo dia você acordar, olhar para o prédio que tem no seu fundo imobiliário que você é cotista, você falar, quero vender esse prédio, não gosto mais desse prédio, eu quero um prédio agora que tenha mais espelho e esse aqui está faltando espelho. Você não consegue fazer isso. Você precisa que outros muitos cotistas pensem igual você, que seja chamada uma assembleia, que isso seja votado e decidido a colocar um determinado imóvel à venda. Se você investe num imóvel que ele é seu, num apartamento que ele é seu, se você decidir vender, você simplesmente vai até a imobiliária mais próxima que você quiser, coloca a venda, coloca o seu preço e vai atrás de executar essa venda. O fundo imobiliário não. Você não tem controle sobre a propriedade.
Você é um dos donos daquelas propriedades. Então, eu estou te colocando isso aqui como um ponto de atenção. Eu, de verdade, acho que não é uma grande desvantagem, porque os imóveis normalmente são imóveis de excelente qualidade, com ótimos inquilinos. E se você de verdade entender que naquele fundo imobiliário os imóveis não são mais tão atrativos assim, basta você vender suas cotas daquele fundo imobiliário e comprar outro. Beleza? Então você não precisa ficar segurando aquele fundo imobiliário para sempre. Você cansou dos ativos, acha que aqueles ativos não são bons mais, vende suas cotas do fundo imobiliário, procura outro e segue a vida. Beleza? Então uma desvantagenzinha aqui, mas eu acho que é bem pouco relevante. Não vale a pena você ficar muito preocupado com isso. Fechado? Cara, fundos imobiliários, para mim, dão de lavada, de 1000 a 0 quando a gente compara com imóveis. E além disso, quando a gente olha para todos os outros tipos de investimentos disponíveis para nós, pessoas físicas, o fundo imobiliário é uma excelente fonte geradora de renda passiva. Então, pensa aí, se você não tem fundos imobiliários na sua carteira, pensa aí com carinho, estuda um pouco mais sobre isso, me manda no direct aqui que a gente conversa sobre esse tema, sobre esse investimento, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fechado? Valeu, galera. Por hoje é só, um grande abraço, até a próxima.